Boa noite, meus queridos irmãos. É muito bom podermos nos encontrar numa quarta-feira e honrar e bendizer o santo nome de Deus. Nós estamos numa noite de quarta-feira, onde o principal intuito é se dedicar à oração. Acredito que cada um de nós temos os nossos pedidos, nossos agradecimentos, evidentemente, mas nossos anseios, nossas angústias, tudo aquilo que nos aflige, nós podemos colocar nas mãos de Deus. Eu gostaria de conversar com vocês, tratando de um salmo, Salmo 34. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse momento, no Salmo 34. Nós vamos ter os nossos comentários em cima do Salmo 34. Busquei ao Senhor, e Ele me acolheu. Salmo 34, versículos 1 e 2 do Salmo 34, dão uma breve iniciação do que o salmista nos diz por todo o capítulo. Vamos ler o Salmo 34, versículos 1 e 2, a primeira parte do versículo 2. Versículo 1, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Curve sua fronte. Vamos orar. Senhor, nesse momento, estamos abrindo uma porção da Tua Palavra e te rogo, Senhor, que abra o nosso coração, que abra o nosso entendimento, que ouçamos a Sua voz através desses versículos que iremos falar. Que a Sua voz possa invadir cada coração, invadir com a nossa permissão. Vem, Senhor, até nós. Abre o nosso entendimento. Te peço por Jesus. Amém. Muito bem. Permaneça com a sua Bíblia aberta no Salmo 34, por gentileza. Nós vemos aqui o modo como o Salmo foi escrito. Evidentemente, no tempo em que foi escrito, não se dividia, a Bíblia não se dividia em capítulos, versículos, era como se fosse um hino, ou como se fosse um verso, ou como se fosse uma declaração pessoal de entrega, de clamor, de louvor, quaisquer que fossem os sentimentos que se dirigissem a Deus, o autor sempre mantinha alguma forma pessoal de falar. E a Bíblia sendo escrita por diversos escritores, mas sempre inspirada pelo Espírito Santo, nós podemos ver em suas palavras, em suas páginas, inúmeras exortações a nós nos dias de hoje. Exortações que nos fortalecem, nos fortificam a cada problema, nos dirigem em cada dificuldade, nos exortam em cada situação. E a Bíblia tem esse sentimento de palavra viva de Deus. A despeito de ser escrito por vários autores, a palavra de Deus é que permanece para nós. E ela nos chega até os dias de hoje. Para isso, vamos dar uma rápida pincelada na estrutura desse Salmo 34. Esse salmo é um poema acróstico, ou seja, o autor usava as letras do alfabeto e em cima dessas letras ele fazia um poema. Isso foi muito comum nos anos 80, nos poemas que se faziam para as namoradas, né? Usava o alfabeto, o nome e ali ia se escrevendo. Enfim, foi um modo de se escrever esse salmo. Então, cada hino ou cada verso se inicia com uma letra do alfabeto hebraico. Para quê? A finalidade era essa, para que no momento de louvor
tivesse uma memorização fácil. Então, esse salmo, naquela época não existia a palavra escrita, a transmissão das escrituras era feita de pai para filho, nas sinagogas, ou antes mesmo das sinagogas, ainda nos tempos mais anteriores às sinagogas, era transmitida verbalmente de pessoa a pessoa. Mas, enfim, o Salmo 34, alguns estudiosos o dividiram em duas partes, em pelo menos duas partes que são notórias no seu contexto. Do verso 1 ao verso 10, ele tem um contexto de adoração, e nós vamos entender por que Davi contextualizou a adoração no Salmo 34. E nos versos 11 ao verso 22, que é o último versículo do capítulo 34, tem a função de instrução. Nesse ponto, a Bíblia segue o seu propósito inicial, que era de instruir, de trazer até o povo a voz do próprio Deus. E isso que nós estamos fazendo aqui, nesse momento, nós estamos cumprindo exatamente o que aqui se destina a Escritura, ouvir a voz de Deus. Qual era o contexto do Salmo 34? O Salmo identifica aqui pelo menos duas pessoas no contexto de 1 Samuel, do capítulo 20, e dentro do contexto do Salmo 34, identifica Abimeleque, que era um rei semelhante a um faraó ou um César, que era tratado como rei Aquis. Era um rei de Gate, a quem Davi encontrou enquanto fugia de Saul. Saul desejou matar Davi, e nesse momento Davi fugiu e foi procurar abrigo no rei Aquis, que era entre os filisteus. O que aconteceu? A Bíblia dá algumas pinceladas, mas para que nós possamos nos ater às nossas considerações, Davi achou que já não estava bom ficar lá e resolveu sair de lá. Só que ele estava na casa de um inimigo. Então, para escapar, Davi se fingiu de louco, né? É um termo muito usado hoje, deu de louco, né? Só que ele realmente se fingiu de louco. As Escrituras dizem que ele se fingia de doido, riscando as portas da cidade, deixando escorrer saliva pela barba. O rei Aquis, evidentemente, não quis ser incomodado, e então Davi acabou saindo ileso. Esse foi o contexto do Salmo 34. Então, de certa forma, seria uma história até fascinante. Um modo de, talvez, divertir seus filhos e seus netos, sentados à beira de algum lugar, ouvindo o vovô, falando de como espertamente fugiu do rei, né? Mas Davi refletiu bastante no que aconteceu, e ele viu que não havia motivo para se vangloriar, mas havia um motivo em especial que motivou a escrever o Salmo 34. Seria uma história fascinante, mas ele, na sua reflexão, ele viu o motivo que, para se livrar das mãos do rei, não foi por sua esperteza, mas sim por providência divina. Ele percebeu corretamente que escapou dos filisteus unicamente pela graça de Deus. E então ele escreveu o Salmo 34 com a finalidade de adoração e gratidão pelo livramento. Como é nos dias de hoje? De que forma nós reconhecemos essas coincidências que tem na nossa vida? Muitas vezes somos livrados de alguma coisa e temos uma solução para um problema, para uma dificuldade, para uma situação em especial. Será que nós estamos atribuindo a Deus essa guarda? Davi teve esse reconhecimento. Davi
diz que Davi buscou ao Senhor. Se nós retornarmos aqui, gloriar-se-á o Senhor na minha alma, porque bendirei o Senhor o tempo todo, o louvor sairia dos seus lábios. Provai e vede que o Senhor é bom. Nós vemos Davi exortando o nome de Deus por todo o contexto do Salmo 34. Será que nós não temos essas mesmas liberdades de adoração nesse sentido? Com certeza temos. O que basta, o que é necessário, o que é necessário é que façamos uma comunhão, tenhamos um relacionamento tão grande com Deus, a ponto de reconhecer o livramento, a ponto de reconhecer a mão de Deus atuando na nossa vida. Do início ao fim desse capítulo, Davi vê o Senhor com sua bondade aos fiéis. A expressão desse reconhecimento de Davi está em todo o capítulo 34, quando ele cita o nome do Senhor. Todas as 16 vezes que ele cita o nome do Senhor, a tradução nos traz, com alguns detalhes de quando foi escrito, o Senhor em letras maiúsculas, para mostrar a guarda, mostrar esse Deus que havia dado o livramento. E nós vemos que até nos dias de hoje, os dias maus, ou as más situações, ou até as situações difíceis que nós somos colocados, sempre antecedem um momento de gratidão. É sempre depois de uma dificuldade, de um problema, de um acidente, de um livramento, ou qualquer outra coisa que o valha, é que nós reconhecemos o poder de Deus atuando na nossa vida. E isso deve gerar em nós, assim como gerou em Davi, esse sentimento de gratidão. Eles promovem a lembrança de Deus, porque Deus está conosco. Deus está conosco nos momentos mais difíceis. Quando nem ao menos lembramos de Deus, Deus está conosco. A todo momento, Deus vê a sua aflição, Deus vê o seu problema, Deus vê a sua dificuldade, por menor que seja. Quantas vezes eu já comentei na minha classe de escola sabatina, que um cidadão que me incomoda bastante, uma declaração dele, é o Amir Klink. O Amir Klink é um navegador de mares, e ele sempre teve a característica de navegar sozinho, né? E diz que quando ele estava navegando, nas tempestades, abriam-se buracos no mar de aproximadamente 40 metros de desnível. Então o barco está aqui, as ondas se formam, ele vai na crista da onda, e a 40 metros abaixo está de novo a onda do mar, e o barco despenca a 40 metros, batendo e subindo de novo. E o repórter perguntou para ele: nesse momento você não lembra de Deus? E a resposta do Amir Klink, que me incomoda, ele falou assim: Deus é muito ocupado para se preocupar com um maluco que resolveu navegar sozinho. Esse não é o Deus que eu conheço. O Deus que eu conheço é o Deus que sabe quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça. Já são poucos, está fácil de contar. Mas esse é o meu Deus, que me conhece no íntimo, que sabe as minhas aflições, por menores que sejam, por mais ínfimos que sejam para a sociedade. Para mim é um grande problema. E eu confio nesse Deus que conhece o meu problema, que me conhece por dentro, que me conhece por baixo, por cima, no avesso. Deus me conhece. Então, quando Davi escreve o Salmo 34, no verso 3 e no verso 4, acompanhe na sua Bíblia, por gentileza, ele coloca a gratidão em forma de louvor, uma exortação para que você seja grato. Eu sempre costumo dizer quantas coisas nós temos para agradecer. Temos muito a pedir, sem dúvida,
Mas quantas coisas temos para agradecer. Verso 3. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Verso 4. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Ele rende louvor a Deus porque ele reconhece o Deus como todo-poderoso, como aquele que pode salvar, como aquele que tem possibilidade de receber toda a nossa confiança. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Ele mostra o motivo da sua gratidão. Davi vem mostrando ali que aquele Senhor em quem ele confiava não falhava. Um rei, um candidato a rei, um pastor, um candidato a rei, um rei. Davi, que foi um camarada que teve uma vida, se formos ver da forma humana, uma vida um tanto quanto bagunçada, mas que andou segundo o coração de Deus, porque a sua confiança estava em Deus. Se você se remeter até o verso 15, você vai ver que tipo de cuidado Deus tem de nós. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Não há angústia, não há problema, não há dificuldade que Deus não te ouça. Não existe a menor possibilidade de Deus não te ouvir. Embora você escolha estar no mar revolto, embora você escolha andar por caminhos aos quais o Senhor não aprova, Deus te ouve. Deus me ouve. Esse é o Deus em quem eu confio. Esse é o Deus que Davi estava engrandecendo o nome, e esse é o Deus a quem eu engrandeço o nome. Obrigado, Senhor, por me ouvir. Obrigado por estar comigo. Deus é justiça e graça. Ele condena os ímpios, mas protege o justo. É um Deus que vê a todos. É um Deus abrangente, é um Deus inclusivo. Se for por nós, se for pela minha visão, eu vou citar alguns. Esse Deus gosta, esse Deus não gosta. Mas é a minha visão. A visão de Deus é uma visão que abrange ímpios, justos, rico, pobre, qualquer um. Esse é o nosso Deus. O salmista se dedicou então a adorar ao Senhor. Ele entregava sua alma a Deus de forma profunda e glorificava a Deus o tempo todo. Nós estamos tratando aqui do Salmo 34, mas se você folhear a sua Bíblia, como já deve tê-lo feito, você verá que em todos os salmos, Davi engrandece o nome de Deus, agradece a Deus, honra o nome de Deus, exalta o nome de Deus, porque ele sabia em quem ele estava confiando. Ele, assim como Jó falou, eu sei em que eu tenho crido, assim foi Davi. Ele sabia em quem ele cria. E hoje nós temos a possibilidade de crer nesse mesmo Deus. A grande sacada é que nós não estamos desamparados. Por mais difícil que seja a sua vida, por mais difícil que seja a minha vida, por mais dificuldade que eu tenha no trabalho, no relacionamento, na saúde ou em quaisquer outros pontos da vida, eu tenho a certeza que Deus está comigo. É isso que Davi propagava nas suas palavras. Hoje, a gente não foge fisicamente de nenhuma perseguição atroz ou desumana, assim como temos em outros lugares do planeta, né? Nós não temos aqui nenhuma perseguição desumana. Nós não temos um momento de guerra, nós vivemos num país em paz. Mas quaisquer pessoas desse mundo desfrutam de um Deus que é disponível. Deus
se coloca à nossa disposição. Eu imagino um Deus que se senta para te ouvir. É uma forma muito humana e muito barata de imaginar a Deus. Me permitam trazer Deus a esse plano. Mas é um Deus que se senta lá no céu e ouve o que eu tenho a dizer. É esse Deus que nós somos chamados a confiar. Quais são os seus problemas? Saúde? Financeiros? Sentimentais? Família? Qual é a sua agonia? É uma delas, ou talvez todas elas? Não importa. Esse Deus está disponível para qualquer situação. O verso 19 nos diz o seguinte: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O Senhor nos livra das nossas aflições. Nos momentos de maior aflição, nós podemos gritar por socorro e Ele nos ouve. É um Deus que nos possui por dupla possibilidade, duplamente dono, por criação e por redenção. Deus nos criou, somos feituras dele, diz a Bíblia. E Cristo morreu por nós, e somos dele de novo. Somos resgatados do pecado e temos aí o livramento. Nos momentos de maior aflição, quando gritamos por socorro, nós temos um Deus que se mantém vivo e se mantém à mostra daqueles que confiam e que o buscam. Salmo 18, versículo 6, não é o objeto do nosso estudo, mas diz o seguinte, o salmista de novo: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Nós não estamos na presença de um Deus inerte, nós estamos na presença do Deus vivo. Um Deus que está aqui. Um Deus que está sentado ao seu lado, pois é onipresente. Um Deus que envia os seus anjos para te proteger e para te guardar. Esse é o Deus que o meu grito chegou à sua presença. Então, o livro de Salmos é repleto de situações de livramento, onde o salmista deposita a sua angústia. E esse salmista representa cada um de nós. Quantos de nós nos angustiamos durante o sono? Com pesadelos e maus pensamentos, ou até não conseguindo dormir? Quantos de nós nos levantamos angustiados? Quantos nesse mundo passam o dia angustiados? A grande sacada é: Deus está disponível para nós. E por esse motivo, você pode depositar sobre Ele todas as suas angústias. E daí nós chegamos no verso 7 do Salmo 34, que diz: o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e o quê? Os livra. O verso 8, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Bem-aventurado é feliz. Bem-aventurado é aquele que, a despeito dos seus problemas e das suas dificuldades, dorme de noite porque ele confia no Deus que ele professa. Esse é o bem-aventurado. Ao buscarmos livramento ou refúgio nos braços do Pai, todas as outras forças, energias, poderes, certezas, ou qualquer outro sentimento que o mundo declare como válido para as suas aflições, eles perdem toda a sua validade ou efeito, porque Deus é o único em quem se pode confiar. É muito difícil a gente falar isso para aquele que não conhece a Deus por experiência.
Porque não basta conhecermos a Deus por teoria. Não me serve servir ao Deus do meu pai, da minha mãe. Esse Deus que eles me apresentaram quando eu era criança, eu tenho que tomar posse dele. Ele tem que ser o meu Deus. E a dificuldade desse mundo que vive em aflição é justamente tomar esse Deus para si. Porque quando você não conhece esse Deus, você começa a atribuir poderes a quem não tem. A energia do cosmos, a água, não sei das quantas, a folha, não sei do que, ao sentimento, não sei do que. Mas quando você escafuncha as Escrituras, você encontra esse Deus, um Deus pessoal, um Deus atípico de tudo que se pode usar como força ou como poder no mundo que conhecemos. Só o Senhor. Então, qual que é a nossa parte? Visto que nós temos à disposição um Deus que... Deixa eu abrir um parênteses. Eu não quero colocar o Deus como nosso empregado. Tem muitos sentimentos que remetem a Deus uma característica que não lhe cabe. Eu determino a Deus, eu mando que Deus faça. Não. Deus faz porque me ama. Deus faz porque eu deposito nele a minha confiança. Então, qual é o nosso sentimento ao entrar em contato com esse Deus? Vamos ao verso 13, 14 e 15 do mesmo Salmo. Acompanhe na sua Bíblia, capítulo 34, verso 13. Refreia a tua língua do mal, e aos teus lábios refreia de falarem dolosamente. Verso 14. Aparta-te do mal, pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Nós temos a nossa parte a desempenhar. Nós não temos um Deus que faz tudo, independente de você querer ou não. Nós temos uma parte para fazer. Verso 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Um Deus que ouve, um Deus presente, um Deus que senta e te escuta. Então, eu falo sobre um Deus que ouve o meu clamor, como está no verso 15, do que Davi escreveu. E eu repito a atenção desse Deus ao meu clamor, porque é nesse Deus que eu posso confiar. Os meus negócios, a minha vida espiritual, a minha vida financeira, a minha vida amorosa, a minha saúde, o meu tempo, tudo eu devo a esse Deus. E a Ele recorro. Então, hoje eu te faço um convite. Eu faço esse convite para mim, é um convite pessoal, mas eu gostaria de estendê-lo a você, a cada um. A cada um ouça isoladamente esse convite que eu vou fazer. Hoje, Senhor Deus, eu coloco nas suas mãos a minha família, a minha saúde, as minhas angústias, as minhas alegrias, o meu trabalho, o meu lazer. Senhor, eu coloco tudo em tuas mãos. Ore essa oração comigo. E eu gostaria de encerrar com o verso 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Faço dessa a minha oração e rogo a Deus que você tenha esse sentimento de entrega para que Ele possa atuar contigo. Entregue a sua família a Deus para que Ele use a sua família, para que Ele atue na sua família.
Entrega os teus filhos a Deus para que Ele atue. Entrega a tua vida ao Senhor. Esse é o convite para mim e para você. E espero não, eu tenho certeza que Deus atenderá às nossas orações. Amém. Vamos nos colocar em pé para uma oração, por favor. Senhor Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, nossa rocha, nossa fortaleza, temos a certeza, Senhor, que os teus anjos, o anjo do Senhor, está aqui conosco, que o Senhor está no meio de nós. Te rendemos graça pela tua presença conosco e te rogo, Senhor, recebe a nossa vida em tuas mãos. Recebe todas as nossas angústias, problemas e dificuldades. Dá-nos a alegria de estar contigo. Dá-nos a exuberância da presença de Deus em nossa vida. Dá-nos uma noite de descanso feliz. E amanhã, ao voltarmos para mais um dia de trabalho ou para nossas atividades, que possamos mostrar àqueles que se relacionam conosco, mostrar em quem nós temos crido. Sê, Senhor, a nossa rocha, a nossa fortaleza. Te peço por cada adorador que está aqui essa noite. Cada um de nós temos nossos problemas, nossas dificuldades, nossos pedidos pessoais. Atenta a cada um deles em particular. Não estamos fazendo, Senhor, um pedido coletivo, mas é um pedido individual. Atende a nossa oração. Recebe o nosso sentimento. Coloca em nós o regozijo e a alegria de confiar em Ti. Que o mundo possa ver em nós um pouco do reflexo do caráter de Cristo. Que o nosso testemunho, mesmo em silêncio, possa ser: nós cremos no Deus verdadeiro. Dá-nos uma noite feliz, nos despede com os Teus santos anjos. Te peço e te agradeço, confiado no doce e sagrado nome de Jesus. Amém.